Oi, Psi! Aqui é a Monique. Eu sou psicóloga e doutora em psicologia na área de avaliação psicológica. Nesse vídeo, nós vamos iniciar uma nova série falando sobre as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Nós iremos tratar especificamente da resolução que diz respeito à elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo. Essa resolução é fundamental porque o psicólogo, em algum momento do seu exercício profissional, será convocado a elaborar algum documento, seja uma declaração, um atestado ou até aqueles mais complexos, como é o caso de um laudo psicológico. Então, nesse sentido, é fundamental a gente entender, letra por letra, o que essa resolução nos traz sobre orientações éticas e técnicas na produção desses documentos. E nós vamos ler na íntegra. Então, nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar de algumas considerações iniciais que a resolução nos propõe em termos de refletir sobre a pertinência dessa resolução em específico. Combinado? Vamos começar? Nós vamos comentar, então, a resolução número 6, de 29 de março de 2019, que institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional. É muito importante, quando nós estamos estudando psicologia, de aprender a ler as legislações vigentes. Isso significa que nós precisamos criar o hábito de ler leis, normas e resoluções. Por isso eu trouxe na íntegra toda essa resolução para que a gente possa ler e comentar a respeito. Já que se eu tivesse aqui, apresentando em formato de slides, ficaria mais bonitinho, mas mesmo assim seria uma adaptação. Então a gente precisa ir de fato no que o material nos traz. Se você não tem ele, é importante fazer o download, baixar e deixá-lo na sua pastinha de documentos essenciais para a prática do psicólogo, combinado? Então vamos começar. Aqui no início dessa resolução, o CFP, ele coloca uma série de considerações, que são praticamente justificativas sobre o porquê ele está criando essa resolução e a qual finalidade ela cumpre. Inicia-se assim: o Conselho Federal de Psicologia, no uso das suas atribuições legais e regimentais, foram conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, considera que o psicólogo no exercício profissional tem sido solicitado a apresentar informações documentais com objetivos diversos e a necessidade de editar normativas que forneçam subsídio à psicóloga para a produção qualificada de documentos escritos. Então, basicamente, no nosso exercício profissional, nós seremos solicitados a elaborar documentos escritos. E essa resolução, ela vem no sentido de garantir que essa produção seja qualificada, atendendo os requisitos éticos e técnicos necessários para que esse documento seja entregue a quem é de interesse. Considerando os princípios éticos fundamentais que norteiam a atividade profissional do psicólogo e os dispositivos sobre a avaliação psicológica contidos na resolução CFP número 10 de 2005, que institui então o nosso código de ética, diploma que disciplina e normatiza a relação entre as práticas profissionais e a sociedade que as legitima, cujo conhecimento e cumprimento se constitui como condição mínima para o exercício profissional. Então, ao elaborar documentos escritos, o psicólogo precisará ter em mente aquilo que nos coloca o código de ética profissional e que vai ser detalhado à medida que essa resolução for sendo explicada. Considerando que a psicologia no Brasil tem nos últimos anos se deparado com demandas sociais que exigem do psicólogo uma atuação transformadora e significativa, com papel mais ativo na promoção e respeito aos direitos humanos, ponderando as implicações sociais decorrentes da finalidade do uso dos documentos escritos pelos psicólogos. Então nós temos visto cada vez mais a sociedade tomando uma consciência no sentido de questões de saúde mental e buscando entender sintomas, sinais e seus comprometimentos no dia a dia. Então, o psicólogo tem sido cada vez mais questionado a produzir avaliações psicológicas, neuropsicológicas, uma avaliação clínica sobre se as pessoas têm ou não algum tipo de diagnóstico, algum tipo de transtorno mental. E essa resolução, ela vem nesse sentido, de mostrar que isso tem repercussão social, que a partir do momento que uma pessoa apresenta um laudo psicológico, um atestado, enfim, isso pode implicar desde processos de recrutamento e seleção, como a gente vê nos processos seletivos de organizações públicas. Então, é comum que se passe por perícia médica e lá se questione sobre se a pessoa está apta, inclusive em termos mentais, de exercer certos cargos e funções na área pública. E por outro lado, existe também esses laudos que podem ser encaminhados para a escola,
escolas, para outras áreas da nossa vida e que vão ter essas implicações, seja num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, tudo isso causa impactos. Então é muito importante que a gente se fundamente tanto numa qualidade técnica quanto também num código de ética que nos oriente sobre a produção desses documentos. Considerando que com o objetivo de garantir a valorização da autonomia, da participação sem discriminação, de uma saúde mental que sustente uma vida digna às pessoas, grupos e instituições, o psicólogo encontra-se inserido em diferentes setores de nossa sociedade, conquistando espaços emergentes que exigem normatizações que balizem sua ação com competência e ética. Ao ganhar espaço nos setores públicos, no setor privado, como profissional autônomo, trabalhando em diferentes áreas, psicologia do esporte, neuropsicologia, avaliação psicológica, psicologia clínica, nós precisamos ter autonomia de promover uma saúde mental, tanto de pessoas quanto também de organizações, já que o diagnóstico ele pode ser feito inclusive sobre organizações. Então, na área de psicologia organizacional, existe o diagnóstico organizacional, que vai mapear desde questões de cultura, de clima, relações interpessoais, seja ali uma questão, por exemplo, de um assédio. Vários são os tipos de foco que podem ser alvo de um diagnóstico em organizações. Estamos cada vez mais conquistando esses espaços e sendo questionados sobre o sentido de auxiliar tanto a entender quanto a promover saúde mental. Considerando que o psicólogo deve pautar sua atuação profissional no uso diversificado de conhecimentos, técnicas e procedimentos devidamente reconhecidos pela comunidade científica que se configuram nas formas de avaliação e intervenção sobre pessoas, grupos e instituições. Então, além de aspectos éticos, de aspectos técnicos, de saber reconhecer os impactos sociais daquilo que nós produzimos, nós precisamos acionar diferentes conhecimentos da psicologia, seja nas teorias de personalidade, na avaliação da inteligência. Vários são os tipos de construto que nós podemos oferecer diagnóstico a respeito. Então, nós precisamos entender quais são as teorias que nos ajudam a explicar os fenômenos psicológicos e como que elas têm sido respaldadas cientificamente por pesquisas na nossa área. Considerando que o psicólogo deve atuar com autonomia intelectual e visão interdisciplinar, potencializando sua atitude investigativa e reflexiva para o desenvolvimento de uma percepção crítica da realidade diante das demandas das diversidades individuais, grupais e institucionais, sendo capaz de consolidar conhecimento da psicologia com padrões de excelência ética, técnica, científica e em favor dos direitos humanos. Bom, aqui o que nos diz é que o psicólogo também atua em equipes multiprofissionais, ou pode, dependendo do contexto também na área clínica, acionar outros profissionais no sentido de compreender melhor aquela demanda e oferecer uma avaliação psicológica, diagnóstico mais rico em termos de informação, de orientações, de encaminhamentos. Então, nesse sentido, existem documentos específicos que essa resolução vai nos propor, como o relatório multiprofissional. Elaborando um relatório multiprofissional com profissionais de outras áreas, o que cabe ao psicólogo e o que é pertinente aos outros profissionais, fazendo essa diferenciação, valorizando essa autonomia intelectual tanto do psicólogo quanto das outras áreas que colaboram para que esses documentos possam oferecer as informações necessárias a esse beneficiário, a essa pessoa que solicitou. Considerando que o psicólogo deve construir argumentos consistentes da observação de fenômenos psicológicos, empregar referenciais teóricos e técnicos pertinentes em uma visão crítica, autônoma e eficiente, atuar de acordo com os princípios fundamentais dos direitos humanos, promover a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, garantir a atenção à saúde, respeitar o contexto ecológico, a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos e coletividades, considerando sua diversidade. Praticamente, essa consideração ela resume aquilo que foi posto nas anteriores, mostrando aqui a nossa responsabilidade profissional diante da sociedade, usando tanto as teorias quanto as técnicas, pelos instrumentos psicológicos que nós temos, como os testes, as técnicas, várias são as ferramentas que nós temos aí para investigar os fenômenos psicológicos. Considerando a complexidade do exercício profissional do psicólogo, tanto em processos de trabalho que envolvem a avaliação psicológica, como em processos que envolvem o raciocínio psicológico e a necessidade de orientar o psicólogo para a construção de documentos decorrentes do exercício profissional nos mais variados campos de atuação, fornecendo subsídios éticos e técnicos necessários para a elaboração qualificada da comunicação escrita. Então, documentos escritos vai nos colocar, então, em questão a nossa habilidade de comunicar via texto as nossas ideias.
o nosso trabalho, o nosso raciocínio. E aqui é importante destacar também que essa consideração, ela nos mostra que existem documentos que vão ser elaborados em função de um processo de avaliação psicológica, mas que outros documentos não vêm nesse sentido, ou seja, não são resultantes de um processo de avaliação psicológica, como a gente vai ver em vídeos mais à frente. Então, nesse caso, mesmo que um documento ele não seja fruto de uma avaliação psicológica, ele tem características, ele tem finalidades específicas que precisam ser atendidas. Então, desde um acolhimento, de um processo de psicoterapia, todas essas propostas, elas de um acompanhamento psicológico, elas podem resultar em um documento escrito pelo psicólogo, já que, como nós veremos, basta uma pessoa solicitar a elaboração desse documento e a gente precisa emitir, porque faz parte da nossa responsabilidade frente àquela pessoa, instituição ou organização. Se você tá curtindo o nosso vídeo até aqui, então eu preciso da sua ajuda. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ou compartilhe esse vídeo se você já é inscrito, para que outros colegas possam também se beneficiar desse conhecimento. Conto com a sua ajuda, combinado? Considerando que toda a ação do psicólogo demanda um raciocínio psicológico caracterizado por uma atitude avaliativa, compreensiva, integradora e contínua, que deve orientar a atuação nos diferentes campos da psicologia e estar relacionado ao contexto que origina a demanda. Isso me remete muito às questões, por exemplo, de se investigar a saúde mental no trabalho, que é uma área aí que eu tenho interesse, que as minhas pesquisas são muito voltadas a isso. Quando a gente fala das pessoas na sua relação com o trabalho, é muito comum que, por exemplo, a prática clínica venha olhar para esse indivíduo no que diz respeito à sua personalidade, ao seu jeito de ser naquele contexto, achando que todos os problemas que existem nesse contexto são originados ou são influenciados pelo comportamento, pelo jeito que aquele indivíduo é. Mas na psicologia organizacional, quando nós começamos a estudar o comportamento humano no trabalho, nós vemos o quão complexo ele é. Então, não podemos simplesmente resumir questões de saúde mental no trabalho às questões do indivíduo, os seus recursos psicológicos, a sua personalidade, enfim, aquilo que diz respeito somente ao indivíduo. Porque no comportamento organizacional, a gente tem diferentes níveis de análise. Nós temos níveis de análise organizacional, de grupos e individual. Então, o indivíduo é só uma ponta desse iceberg da organização. E muitas coisas que acontecem com essa pessoa podem ser reflexos do contexto que ela tá. Então, eu não posso simplesmente ignorar aquela organização, qual sua cultura, o seu clima, como são as relações entre os grupos, equipes, e como que aquele indivíduo consegue ou não se manifestar em termos de comportamento, ou quais comportamentos são valorizados e outros não. O que pode impactar também nessas questões de saúde mental. Lá a gente tem um modelo de demandas e recursos do trabalho, porque a gente vê que tanto a questão do engajamento quanto experiências de estresse e burnout não são somente do indivíduo, mas são ali dos recursos e das demandas que essa pessoa tem no seu dia a dia de trabalho. Então, o que essa consideração nos traz é isso. Não basta olhar só o indivíduo, eu preciso olhar para o contexto no qual ele está inserido. E se a gente pega disciplinas como psicologia experimental, que vai nos dizer lá sobre os princípios básicos do comportamento, todo comportamento é dependente do contexto no qual ele está. Então, o contexto nos sinaliza quais comportamentos a gente precisa ou não emitir. E isso vai repercutir, então, tanto na nossa personalidade quanto também na nossa saúde mental. Considerando que um processo de avaliação psicológica se caracteriza por uma ação sistemática e delimitada no tempo, com a finalidade do diagnóstico ou não, que utiliza fontes de informações fundamentais e complementares com o propósito de uma investigação realizada a partir de uma coleta de dados, estudo e interpretação de fenômenos e processos psicológicos. Então, existem documentos escritos que são decorrentes de um processo de avaliação psicológica, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Uma avaliação psicológica, ela não necessariamente tem a finalidade de diagnóstico. Ela pode oferecer um diagnóstico, mas ela pode atender a outros tantos objetivos. E a gente tem uma playlist de avaliação psicológica aqui, então eu te convido aí a acompanhar outras séries do canal. Então, num processo de avaliação psicológica, podem ter diferentes finalidades para além do diagnóstico, mas nesse processo a gente vai utilizar diferentes fontes de informação, que são entrevistas, observações ou uso de testes, que a gente chama de fontes fundamentais, e as fontes complementares, que são aí outros recursos que vêm, que emergem desse processo, que podem ser utilizados para ampliar nossa visão e compreender melhor aquele indivíduo. Então, nesse processo de avaliação, a gente parte ali de um objetivo central dessa avaliação, estabelece hipóteses, que são suposições sobre o porquê aquilo está acontecendo, e a gente busca, então, instrumentos e fontes, de informação que nos ajudem a entender melhor essa hipótese, se ela se confirma ou se não, e oferecer aí subsídios,
documentos, né, oferecer aí informações para que essas pessoas possam ter orientação do que elas precisam fazer a respeito disso. Considerando a função social do sistema Conselhos de Psicologia em contribuir para o aprimoramento da qualidade técnico-científica dos métodos e procedimentos psicológicos. O CFP, na verdade, ele está aqui nos dizendo que é a responsabilidade deles oferecer essas orientações para que a gente possa se aprimorar, oferecendo um serviço de qualidade. Considerando, aqui ele vai listar uma série de resoluções, normas de atuação para os psicólogos em relação à questão de orientação sexual, em relação ao preconceito e à discriminação racial, sobre a obrigatoriedade de registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos, em relação às pessoas transexuais e travestis, e também o sistema de avaliação de testes psicológicos. Então, ao longo dessa resolução, ele vai fazer alguma menção a aspectos específicos, tanto em termos de ética, de posicionamento profissional, e que a gente não pode, apesar dessa resolução, não entrar em detalhes sobre tudo isso, desconsiderar essas resoluções que o CFP nos traz. Então, ou seja, adicionalmente, em casos específicos, seja ali em relação à orientação sexual, discriminação, a questão das pessoas transexuais e travestis, nós precisamos buscar essas resoluções se elas forem o foco, né, ou se a demanda que a gente estiver atendendo for nesse sentido. Então, a gente precisa complementar o nosso arsenal de conhecimento, observar o que essas normas e resoluções nos trazem, cumpra tanto esses aspectos éticos quanto técnicos no nosso processo de elaboração de documentos escritos. Considerando que os psicólogos são profissionais que atuam também na área da saúde, em conformidade com a caracterização da Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde e Classificação Brasileira de Ocupação. Então, isso nos coloca que a psicologia é reconhecida e ela trabalha na área da saúde, ainda que não seja o foco principal. Nós estamos sempre promovendo saúde e qualidade de vida. Isso é um princípio fundamental estabelecido no nosso Código de Ética. E aí nos diz, considerando que o artigo 13, parágrafo 1º da Lei 4.119, de agosto de 1962, estabelece que a função do psicólogo a elaboração de diagnóstico psicológico. Essa dúvida sempre emerge quando a gente fala, o psicólogo pode ou não dar diagnóstico? Pode sim, nós temos essa lei que nos sanciona em termos de elaborar diagnóstico psicológico. Considerando a resolução número 218 de 97 do Conselho Nacional de Saúde, que reconhece os psicólogos como profissionais de saúde de nível superior, considerando então a decisão desse plenário, resolve então estabelecer essa resolução que fala sobre a elaboração de documentos escritos pelo psicólogo e que nós vamos detalhar nos próximos vídeos. Se, nesse vídeo, nós comentamos sobre algumas considerações iniciais trazidas na resolução sobre a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no seu exercício profissional. Vimos a importância tanto de aspectos éticos quanto técnicos para que a gente possa produzir instrumentos de qualidade. E consideramos, além disso, as implicações desses documentos em termos sociais, a importância de se considerar o contexto da nossa atuação e também sobre outras resoluções que complementem e contribuam para que essa qualidade técnica e ética possa ser devidamente cumprida. Nos próximos vídeos nós vamos destrinchar outros aspectos dessa resolução. Para isso, acompanhe a nossa série. Conto com a sua presença. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário a respeito do que nós tratamos nesse vídeo, não esqueça de deixar nos comentários. Além disso, o seu curtir e a sua inscrição é fundamental para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas que podem se beneficiar dele. Então eu conto com a sua ajuda. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e volte sempre. Nos vemos em breve.